Qual é a coisa mais valiosa da sua vida que tem medo de perder hoje? E se eu te dissesse que aquilo que guardas com mais medo, Deus guarda com muito mais certeza. E neste versículo de 2 Timóteo, Paulo mostra-nos uma verdade muito simples, que não é apenas o que entrega a Deus, é o que ele faz com isso depois. E Paulo desafia-nos, apesar das dificuldades, confiar no poder de Deus para guardar o que lhe foi confiado. E muito prazer, eu sou a Hilda e este é o nosso cantinho onde falamos da vida com muita fé, propósito sem religiosidade, mas com muita verdade no nosso coração. E hoje quero mostrar-te como realmente e porque é que Deus guarda aquilo que tu e eu lhe entregamos. Eu não estou a falar só da tua fé, não. Estou a falar da tua identidade, do teu futuro, daquilo que tu és e até daquilo que tu nem sabes que precisas que Ele guarde. Há coisas que nós seguramos com medo, de verdade, mas Deus segura com quê? Com um propósito. Quantas vezes confiaste em alguém e essa pessoa te falhou? Prometeu, esqueceu, garantiu, mas não cumpriu. Acontece a todos nós. Comigo já aconteceu. A mim também já me aconteceu. E veio de alguém, olha, eu nunca esperava. E é por isso que às vezes ficamos desconfiados até do próprio Deus. Não porque Ele nos falhe, mas porque o nosso coração já levou tantas pancadas. E sem perceber, rejeitamos nas mãos de Deus as falhas das mãos humanas. E é exatamente por isso que Paulo disse estas palavras. Em 2 Timóteo 1,12. Eu vou ler estas palavrinhas que diz aqui na nossa Bíblia. Diz aqui, até já trago marcadinho, como sempre. Então eu vou ler. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Olha, Paulo usa a palavra depósito e esta palavra é muito poderosa. Quando pensamos em depósito, imaginamos o quê? Um sítio, uma cave ou até um storage onde colocamos aquela tralha toda, certo? Mas aqui o depósito não é qualquer coisa. O depósito é o valor. É aquilo que guardamos com intenção. Aquilo que não queremos realmente perder. É aquilo que significa alguma coisa para nós. Como se estivéssemos a guardar algo muito valioso no nosso cofre. E Paulo está a dizer, Deus guarda aquilo que eu lhe entreguei. Se ele chamou depósito, é porque sabia o valor real do que estava a colocar nas mãos de quem? De Deus. Então, a minha pergunta é, o que é que Deus considera valioso em ti? A tua fé? Sim, mas não só. O teu coração, a tua história, a tua transformação, o teu propósito. Tudo isso para Deus é valor eterno, não um valor passageiro. Tu talvez vejas assim, mas Deus nunca guarda sucata. Ele guarda tesouros. E tu, meu amigo, minha amiga, tu és um deles. Tu és o tesouro dele. Aliás, já gravei aqui um vídeo de como tu tens valor. Deixa aqui no card. E na descrição o link se quiserem depois ver. Olha, uma coisa é entregar algo a Deus, outra é largar. Entregar é confiar, largar é desistir. E muita gente larga nas mãos de Deus aquilo que devia de entregar. Desiste muito antes de confiar, fica amarga antes de esperar, perde antes de deixar Deus trabalhar. Mas quando entrega-se, Deus assume aquela responsabilidade. E quando Ele assume, nada se perde. Olha, a parte mais difícil é esta. Deus guarda em silêncio. E nós confundimos silêncio com a sua ausência. Mas grava bem isto no teu coração. O silêncio de Deus nunca é desinteresse. Muito pelo contrário, é preparação. Muitas das coisas que entregamos a Ele estão a ser guardadas, tratadas, transformadas num lugar onde tu e eu ainda não conseguimos ver. Mas um dia vamos perceber que nada ficou esquecido, que nada ficou perdido.
Não é no teu tempo, não é no meu tempo, mas é no tempo certo, no tempo dele. Olhem, Deus não só guarda, Ele desenvolve, Ele amadurece, Ele fortalece, Ele purifica, Ele devolve melhor. Ou então, tira do nosso caminho coisas que não eram para durar. Tudo o que colocamos nas mãos de Deus não volta igual. Volta transformado, porque Deus não é um cofre, é um Pai. E um pai melhora sempre o que recebe, verdade? Olha, e às vezes, quase sempre, não é verdade? O nosso problema não é a falta de fé, é o medo de perder o controle, medo de confiar completamente, medo de ficar vulnerável. Mas repara numa coisa, o que é que tu tentas controlar fica pesado. O que é que tu entregas a Deus que fica seguro? E é essa a grande diferença entre viver com medo, desconfiança e a viver em paz, porque sabes que com Deus, por muito mais pequenino que seja, até um inseto que é valioso para ele, foi ele que o criou e porque nós não humanos. Repara, até as aves do céu confiam no Pai, porque não nós? Ora, pensa agora numa área da tua vida que tu tens realmente segurado com muita força. Talvez uma relação amorosa, uma amizade ou até algo profissional. Ou a tua saúde, o teu futuro, um sonho, um medo. E pergunta-te, será que estou a entregar ou será que estou só a segurar com fé pela minha metade? Com Deus não há metades. Ou é tudo ou não é nada. E se estás cansada é porque estás a segurar demais. Entrega. Deixa Deus guardar. Ele sabe o que é que realmente está a fazer. E acreditem, eu quando guardava, nada ficava, desaparecia como fumo, acreditem. Olha, eu lembro-me que fazia 2 turnos, eu e o meu marido, e nunca chegava. O dinheiro esfumava-se e nós não sabíamos como nem porquê. Mas quando decidimos deixar Deus guardar no seu depósito, cofre, como queiram chamar, eu não só falo financeiramente, mas tudo. A minha vida, ou melhor, a nossa vida mudou radicalmente. E hoje, como sabem, cuido de idosos e acreditem, ele chega, nem sempre sobra, mas supre todas as nossas necessidades, porque com Deus nunca falta pão e água. Agora quero que te lembres disto. O que é valioso para ti é precioso para Deus. O que é que tu entregas nas mãos dele? Que fica guardado, cuidado e protegido. Nada que está nas mãos de Deus ele se perde. Jesus não multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar milhares de pessoas. Jesus pegou nessa oferta modesta, agradeceu a quem? A Deus, ao seu Pai, deu graças e partiu o pão e os peixes, distribuiu-os pelos seus discípulos, que por sua vez distribuíram à multidão. Olha, milagrosamente a comida só não foi suficiente para alimentar todos, até que ficaram satisfeitos, como ainda sobraram 12 cestos cheios de pedaços. Aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes eram o seu depósito que um rapaz entregou nas mãos de Jesus. Humanamente, era sucata insuficiente. Foi preciso confiar e entregar o pouquinho que tinham nas mãos de Deus. O pouco que entregamos é guardado, multiplicado e até transformado numa provisão abundante. Deus pegou o que era escasso e devolveu o melhor, e em excesso. Está mencionada na Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, caso queiram ler mais tarde. Mas eu, no entanto, vou deixar aqui na descrição do vídeo e nas legendas todos os versículos que nós estamos a ler, como sempre tenho deixado. E se esta mensagem hoje falou contigo, claro, deixa aqui um comentário e diz qual é o depósito que hoje estás pronta para confiar a ele. E partilha com alguém que também pode precisar desta palavra. Se este vídeo realmente te inspirou por algum motivo, deixa o teu like, partilha com alguém se precisa de ouvir esta mensagem. E claro, inscreve-te no canal se não ainda és inscrita, para mais reflexões que tocam a vida de forma prática e muito verdadeira.
E temos sempre conteúdos novos, às terças, quintas e domingos no mesmo horário, aqui no nosso cantinho, para levarmos a vida com muito mais leveza e muito mais confiança. E olhem, quando sentires que a tua confiança se apaga, respira, sorri e confia. É este o grande sucesso da nossa sabedoria cristã. Saber que Deus está sempre no controle de tudo e que Ele guarda o teu depósito com mais certeza do que tu mesma. Um grande beijinho, Deus vos abençoe, Deus vos ama e eu também, e até o próximo vídeo. Tchau, beijinhos!